Abertura. Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro, repórter Justiça. Homem adulto brinca com criança no balanço. Homem brinca de gangorra com criança. Homem caminha de mãos dadas com menino. Meu pai é um exemplo de vida, é um exemplo para tudo para mim. Leonardo Carlos da Exemplo de Paixão, moral, técnico de administrativo. ética, exemplo de sinônimo mesmo de perseverança. Ele é meu herói, ele sempre Mariana me dá Moura um Rocha, exemplo, estudante. ele sempre me ajuda, sempre me dá conselho. Princípios básicos de pai para Israel filho, Mariano de Souza, de assistente família, financeiro. ele soube me passar muito bem, é muito importante para minha vida. Sob a supervisão de um adulto, menino escorrega em brinquedo. O Repórter Justiça desta semana é especial e traz uma homenagem aos pais. Você vai conhecer histórias de homens que fizeram e fazem a diferença na vida dos filhos. Vai saber como funcionam, por exemplo, o reconhecimento da paternidade tardia e a guarda compartilhada no Brasil. Pai beija filho enquanto ele o abraça. Sequência de 3 fotos. Na primeira, 6 familiares sorrindo num restaurante. Na segunda, mais antiga, 5 pessoas num barco. E na última, homem, mulher e casal de crianças. Faço tudo por eles. Tudo que eu puder, eu faço por eles. Sávio Pompeu, aposentado. Até me dispo, até deixo de ter as coisas para mim, para dar aos meus filhos. Eles merecem. Sávio sorri. O Sávio fica emocionado toda vez que fala dos filhos. A paternidade veio cedo, aos 22 anos. Na época, o pai de primeira viagem foi pego de surpresa. Não estava tão preparado assim para a jornada que marcaria a vida dele. Tinha toda uma dificuldade da estruturação da família, em todos os aspectos, né? O aspecto emocional, no aspecto financeiro, econômico, enfim, é sempre mais complicado você ter filho com uma idade muito tenra, né? Do casamento precoce nasceram o Rafael, a Evelyn e a Daniele. O Sávio nem tinha completado 30 anos e já andava para lá e para cá com essa galerinha. O relacionamento acabou e os meninos ficaram com a mãe na Bahia. Uma nova união veio. O tempo passou e aos 45 lá estava o Sávio encarando a paternidade de novo. Mais maduro teve a Manuela e logo depois o João Vitor. E formou assim uma grande família. Eu acho que eu procuro passar uma linha de caráter, de honestidade, enfim, de solidariedade especialmente para todos eles. E eles têm isso. Foto de criança sorrindo. Está vendo essa foto? Aqui estão a Manu e o João e também o Pietro e o Henrico, netos do Sávio. É que ele foi pai e avô ao mesmo tempo. Uma salada só. É um sentimento meio que misturou um pouco. Mas eu acho que deu um resultado bom. Os meus netos gostam bastante de mim e os meus filhos me respeitam muito. Fica tranquilo, Sávio, que você cumpriu o seu papel direitinho. No final das contas, sobrou foi para Joelma. Eu sou a bruxa má. Joelma Vamos dizer Almeida assim. Lousada dos Santos, A pessoa advogada. que está sempre ali, não, isso não pode, vamos dormir mais cedo, porque para ele tudo é permitido. Ele acha que tem que ser, que esse momento é para ser vivido assim, de tudo no sim. Minha mãe é o que regula e o meu pai é o que deixa. Então a gente Manuela sempre vai Pompeu, perguntar 11 se pode ou anos. não pode pro meu pai. Mas aí não vai adiantar, porque meu pai, ele vai falar, pergunta pra sua mãe. Então, eu gosto do meu pai, ele é bem legal. Em casa prevalece a união. Nesse amor infinito, o desejo do caçula é um só. Eu queria que João meu Vitor pai Pompeu, fosse- 9 anos. Nem todos os filhos estão pertinho fisicamente, mas cada momento em família é aproveitado da melhor maneira possível. Volta e meia ele fica meio emburrado, porque eu não venho Rafael visitar Pompeu, e servidor tal. público. Tem o meu jeito próprio, minha vida. Mas aí venho aqui, sei como agradar, faço aquele churrasco e tá tudo certo. Para o Rafael, que hoje é pai também, ficou um legado. Uma história meio que se repetindo. Tenho 2 filhos, me separei cedo e pretendo construir nova família. Tenho mais 2 filhos, se for possível, né? E fazer uma família grande, ter uma casa cheia, muita criança, neto, sobrinho, tio, todo mundo misturado. Seguir o exemplo do meu pai. É muito gratificante para mim. Sávio Pompeu, aposentado. O filho enxergar em mim ou enxergar no pai um espelho, né? Um guia,
seguir os passos do pai. Eu acho isso maravilhoso, não tenho dúvida. Fico muito orgulhoso do meu trabalho. Obrigado. Sávio joga bola com seus filhos no jardim. O Sávio é o que a gente pode chamar de paizão. A postura, segundo explica este constelador familiar, veio graças a um reconhecimento da importância do papel do homem na sociedade. Essa força do masculino, né, de representar, Leonardo Figueiredo, constelador familiar. Masculina, de determinação, de objetividade, de ir para o mundo, né? Então, o pai faz esse papel, né, de pegar a mão dos filhos e mostrar o mundo, mostrar a diversidade, mostrar o que o mundo pode apresentar, né? Complementando o papel da mãe, né? Complementando esse papel que é do acolher, que é de estar junto, dar essa segurança emocional, e o pai pega essa mão, né, e leva para o mundo. Por outro lado, esta socióloga lembra que uma cultura machista enraizada na sociedade faz com que papéis de pais e mães ainda sejam vistos não como complementares, mas de forma distinta. O pai, em termos sociológicos, ele Lourdes deve Bandeira, ter socióloga. as mesmas responsabilidades que a mãe na divisão sexual do trabalho, na divisão sexual das atividades em relação aos filhos, deve ser equitativo. Mas a nossa sociedade, que ainda tem uma matriz muito sexista e patriarcal, a responsabilidade da maternidade é vista como obrigação das mulheres. A ideia de provedor é como se fosse o homem-chefe da família e ele fosse o responsável pelo sustento da família. O que, na prática, essa ideia, embora ela esteja presente do ponto de vista simbólico, do ponto de vista material, hoje as mulheres, em grande parte as mulheres empregadas que estão no mercado de trabalho, elas compartilham do sustento da casa e dos filhos, muito embora as responsabilidades das atividades do cuidado não sejam equitativas, não sejam compartilhadas. Homem empurra carrinho com a criança Só que dentro. com o André não tem dessa não. Absolutamente tudo o que ele faz é compartilhado com a mulher. Um casamento que dá muito certo e tem gerado frutos. A prova dessa união é a Clarinha, de 1 ano e 8 meses. E já tem o Tomás, que na barriga da Natália se prepara para vir ao mundo. Eu, quando casei, eu não sabia fazer nada. Nada. Só que eu casei André com a ideia Esteves, de, cara, analista de eu sistemas. preciso não ser um ajudante, porque minha esposa não precisa de um ajudante, eu preciso ser um companheiro. E companheiro, ele divide tudo, né? Então, lá em casa sempre foi assim. Cada um tem o seu jeito, mas as responsabilidades são divididas, nenhum sobrecarrega o outro. Os pais têm se interessado mais em estar nessa criação, nessa participação. E o nosso dia a dia é basicamente assim. Quando eu tenho que sair para trabalhar, Natália o André de Souza fica, Paiva então Esteves, fico enfermeira tranquila de obstetra. deixar. Penso assim que as mães têm que abrir mão também desse apego, né, de querer tomar conta de tudo e deixar os pais protagonizarem, porque eles não são coadjuvantes, são protagonistas assim como nós mães. E que protagonista! Querendo acompanhar o passo a passo da Clara, o André até dispensou um trabalho em horário integral. Eu abri mão por não abrir mão de estar com minha filha, de ter essa tarde, a noite toda com ela, de poder partilhar todos os momentos, o desenvolvimento dela, o crescer, o aprender, tudo isso. Eu até partilho do mesmo princípio com a minha esposa, a gente não abre mão disso. Então, para mim é fundamental estar com ela em todo momento. Sabe aquela história de que as mulheres sempre têm Repórter com quem Fernanda compartilhar Milaerte, as Brasília experiências DF. da gravidez e da maternidade? Pois é, o André sentiu um pouco de falta de tudo isso e queria ter os mesmos direitos delas. Decidiu então criar um grupo de conversa. Nele, outros homens se sentem à vontade para falar sobre paternidade e tirar dúvidas sobre essa fase da vida. A mulher, historicamente, ela sempre teve uma rede de apoio muito grande, né? Sejam de outras gestantes, sejam dos familiares, sejam das amigas e do próprio marido. Só que muitas vezes a pessoa chega, a mulher grávida, nossa, que barrigão lindo, como é que você tá? E o marido do lado e ninguém comenta, e como é que você tá, cara, você tá bem? Ninguém comenta do marido, ninguém quer saber como está o marido, né? Historicamente, o machismo que tem no mundo hoje fala que o homem não precisa de ajuda. Que o homem é forte. Não, vamos procurar uma ajuda para conversar. Que conversar? Eu não preciso disso. Só que a gente precisa. Mãos mexem em celular. 12 homens já fazem parte dessa roda de papais influenciadores. Perguntam sobre tudo relacionado aos filhos. Boa noite, galera. Alguém teve uma experiência de reações muito ruins dos nenéns após as vacinas de 2 meses?
Minha filha tomou de tarde e agora está gritando como nunca vi, inconsolável. Qual o exemplo que os nossos filhos vão ter de nós para o futuro? Então a gente tenta se policiar muito a isso, tenta moldar toda a nossa paternidade nisso, em sermos exemplos, em sermos pais participativos, pais ativos, pais integrais, pais que realmente vestem a camisa de uma paternidade e entendem a importância, porque não é só importante o pai trazer dinheiro para casa, não é só importante o pai ser pai de final de semana. Para o Leonardo, que convive diariamente com pessoas que tiveram traumas relacionados à convivência familiar, atitudes assim fazem com que lá na frente a figura do pai seja ainda mais valorizada. A cada geração a gente vê uma disponibilidade Leonardo Figueiredo, maior, constelador uma familiar. dedicação maior na criação dos filhos, de querer buscar o melhor para os filhos, né? E nisso a gente sabe, né? A gente está colaborando para um mundo melhor, a gente está colaborando para seres humanos mais completos, mais conscientes, mais atuantes, mais cidadãos do mundo, né? A gente faz uma pausa e volta já. No próximo bloco, a repórter Fernanda Tavares vai falar sobre pais que compartilham a guarda dos filhos. Veja também como se dá o registro tardio de paternidade. Não saia daí, é daqui a pouco no Repórter Justiça. Vinheta do programa, no Centro Repórter Justiça. Vinheta do programa, no Centro Repórter Justiça. Carro estaciona em vaga. Crianças e homens saem do carro. Isso é o que a gente chama de trio de responsa. O Anderson é pai do Juan, que é irmão de consideração do Arthur. Deu para entender? Ao longo deste bloco, a gente conta melhor essa história de cumplicidade para você. 39 anos e uma trajetória de muita responsabilidade. É que esse produtor musical não é apenas pai. No Brasil, é um dos poucos homens a ter a guarda do filho e receber a pensão alimentícia da mãe por isso. Eu sei o quanto isso é diferente, sabe? O quanto as pessoas, assim, em todo lugar que eu chego, eu acho que eu conheci toda essa trajetória, mais uma pessoa que tem a guarda do filho. Anderson Oliveira, sabe? produtor então, musical. Assim, para mim é motivo de honra, motivo de orgulho mesmo, sabe? E você pergunta assim, como é que é isso para mim? Eu não sei o que seria de mim sem o Juan. O simples fato de ter a guarda do Juan me torna um homem diferente, sabe? Receber pensão me torna também diferente. Então, a pensão do Juan também me torna diferente. Os últimos dados do IBGE revelam que pouco mais de 8% dos homens em processo de separação têm a guarda das crianças, contra uma esmagadora maioria de mulheres. Em 27 anos atuando na área de direito de família, Liliana raramente viu casos assim, em que a mulher não ficava com os filhos. E mais, nunca presenciou a prisão de uma mãe pelo não pagamento de pensão. O que a gente vê o mais usual Liliana é que a mãe Marques, tem presidente a guarda, da Comissão então de Direito das Famílias paga. e Sucessões Mas da o pai OABDF. tendo a guarda de direito ou de fato, ele pode buscar o judiciário através da Defensoria Pública, de um núcleo de prática, de um advogado particular e pleitear para que a mãe pague alimentos ao filho. Imagem de Lago. No começo, o Anderson não ficou muito confortável com a ideia de receber a pensão da ex-mulher, não. Em um determinado momento eu ainda falei, tanto com a advogada dela, com o meu advogado, para que a gente apresentasse uma carta, que eu fizesse uma declaração, que eu abriria mão dessa pensão, porque não era o meu interesse. Meu interesse era ficar com o Juan, com o meu filho. E acabou que o próprio juiz determinou que a pensão não era para mim, a pensão era para o meu filho, e eu não tinha o direito de abrir mão da pensão. Tem direito a receber pensão filhos até os 18 anos. A jurisprudência, no entanto, aceita a extensão do benefício até os 24, desde que eles ainda estudem, não trabalhem, não sejam casados e nem emancipados. Não há valores mínimos e nem máximos, e tudo pode ser acordado. Vai depender da necessidade de quem vai receber e da possibilidade de quem vai dar, né? As pessoas falam, olha, eu vou pagar tanto. Essa pensão ela pode ser fixada em percentual, tendo vínculo empregatício, ou ela pode ser fixada em salários mínimos. E por que alguns homens, no papel de donos de casa e tutores dos filhos, às vezes relutam em querer a pensão? Liliana Marques, não sei se existe o machismo, né? Uma figura mais assim. A gente tem que pensar que a pensão, os alimentos, ele é um direito indisponível, né? Por mais que o pai relute, por mais que ele tenha condições, não é um direito dele, ele não pode abrir mão. Um machista não cuida de filho, um machista não cozinha, um machista não lava louça. Eu faço tudo isso. Anderson Oliveira, então, assim, eu não sou nem um pouco machista. Realmente, quando eu optei por não querer essa pensão, não era por
não, eu não quero porque eu sou autossustentável e... Não, sabe? Eu pensei muito na mãe. E mais uma curiosidade dessa história. Durante a separação, foi o próprio Juan que pediu para morar com o pai. Foi um paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que vi que era uma responsabilidade muito maior, porque era um desejo dele, e também a preocupação, tanto pelo sustento, como pelo trabalho, pelo meu trabalho que exercia, tinha muito, eu tinha que estar muito à noite. Além de trabalhar, a gente que trabalha como produtor, além de trabalhar à noite, eu tinha que trabalhar durante o dia. E tinha muita preocupação de como seria isso. Tanta dedicação foi reconhecida até na escola. E o Anderson, numa homenagem, recebeu o título, acredite, de mãe do ano. Durante um bom tempo eu era o único pai no grupo das mães da escola. Eu era o único pai, até porque eu estava em todas as reuniões e às vezes assim, eu até constrangia as mães, mas eu ia com o maior prazer. No ano seguinte, a própria diretora mudou o nome do Dia das Mães para o Dia da Família, principalmente por causa do Juan. E eu fui homenageado como melhor mãe da escola. Anderson caminha com os meninos para ver o lago. Os meninos andam de skate. Juan, quer dizer que você e seu pai têm o costume de dizer tudo? Com você. Sempre tivemos isso. Com o tempo, o Anderson refez a vida e casou de novo. De quebra, o Juan ganhou uma nova mãe e um irmão. Com o Arthur, o Juan faz tudo. Brinca, estuda, uma dupla que se dá super bem, não é mesmo, garotada? Felicidade, amor. Juan Oliveira, 10 anos. Tudo que é de bom. A gente foi se acostumando, foi se Arthur adaptando. Moraes, 10 e agora anos. a gente vive numa harmonia. Arthur e Juan andam de skate lado a lado. Vestem blusas iguais. Homem abraça menino. A gente continua o Repórter Justiça Especial que homenageia os pais contando a história do Henrique e do Miguel. Quando estão juntos, eles não dispensam as brincadeiras. E a farra sempre termina assim, com um abraço. Henrique e Miguel se abraçam calorosamente. A rotina da criança é dividida entre encontros com o pai e a mãe. É que desde a separação do casal, há 2 anos, a guarda do menino é compartilhada. Participar significa você estar junto, você estar formando Henrique de Castro, caráter, engenheiro. Você está acompanhando o crescimento dele, vendo como ele está se desenvolvendo, né? Num período curto você não consegue fazer isso, você só testemunha, né? Você só verifica como é que está o andamento, né? Você não participa. Eu não conseguiria imaginar passar um tempo muito prolongado sem ele. Com essa decisão final de passar uma semana comigo, outra com ela, realmente facilitou muito, né? E ele também gosta, né? Em 2014, o Código Civil foi alterado Repórter e Fernanda com isso, Tavares, regras Brasília, para a DF. guarda compartilhada foram criadas no Brasil. O objetivo é que o tempo de convivência entre os pais seja dividido com equilíbrio. O acordo é feito com o juiz, que estipula os valores da pensão alimentícia, as despesas com escola, com médico, entre outros gastos, por exemplo. O Henrique passou a acompanhar a rotina do filho de pertinho e percebeu com isso a mudança no comportamento do pequeno. Eu sinto que ele está mais à vontade, como ele fica a semana toda, ele tem uma adaptação melhor. E passa a ter saudade também, tanto quando ele está aqui passa a ter saudade de lá, quando ele está lá passa a ter saudade aqui. Eu acho que isso é saudável. Dentro do ambiente de separação, né, é muito saudável. Miguel está abraçado a Henrique, mulher está ao lado de homem. E vale lembrar que o amor de pai não vem só daquele que coloca no mundo. Roberto é prova disso. Aos 18 anos, Clara, que é sobrinha dele, perdeu a avó, que foi quem cuidou da menina durante toda a vida. Depois disso, foi morar com o tio e ganhou, assim, um novo pai. Isso foi possível graças ao provimento número 63 de 2017 do Conselho Nacional de Justiça. A medida reconhece a paternidade socioafetiva. Tem alguns aspectos envolvidos, assim. O primeiro é o sentimental. Roberto Bezerra, já havia uma servidor relação, público. mas ela não era uma relação de fato, assim, de direito. Ela existia, mas a gente não tinha isso no papel, assim, faz muita diferença. E a segunda também pelos direitos dela, né? Como ela já era maior de idade. Então eu fico pensando até em sucessão, né? Do tipo, se eu venho a não estar aqui por algum motivo, para que ela esteja resguardada com todos os direitos. Para Clara, Roberto sempre foi mais que um tio. Era ele, por exemplo, quem estava presente em todas as datas comemorativas na escola. Ter esse vínculo no documento só confirma a relação de amor e afeto. Tudo bem que é um papel, uma coisa física, mas para mim é
uma comprovação assim, emocional Clara Bezerra, muito forte, administradora. assim, de poder ver algo que eu sempre acreditei, porque no Dia dos Pais, quando eu era mais nova, eu sempre dava presente para ele. Tudo em questão de pai, eu me referia sempre ao meu tio, né? Então, isso para mim assim foi uma felicidade muito grande. Um outro provimento também do CNJ garante o reconhecimento tardio de paternidade. Ele pode ser pedido pela mãe da criança, pelo próprio filho maior de 18 anos ou pelo pai que queira confirmar esse vínculo. Como esse é um registro de nascimento, é gratuito em todo o país. Paulo Veio, É muito advogado. interessante, né, ter surgido essa possibilidade dentro do nosso direito brasileiro, porque a gente sabe que muitas vezes as famílias têm diversas histórias, cada um tem uma história muito particular e por muitas vezes acontece de, naquele momento do nascimento, né, questões pessoais, né, o pai não querer naquele momento assumir a paternidade. Mas o tempo passa e a gente sabe que as feridas se curam. E veja a seguir, você vai entender um pouco mais sobre o passo a passo da adoção no Brasil. É no próximo bloco. Vinheta do programa. No Centro, Repórter Justiça. Vinheta do programa. No Centro, Repórter Justiça. Foto desfocada, câmera afasta, olhos de um homem. De repente, a família do Jair e do Ricardo cresceu. A casa, antes vazia e silenciosa, ficou bem mais animada. Foram quase 4 anos de espera até que o casal conseguisse adotar as irmãs Raira e Ranara. Veio em 2014 essa possibilidade de entrar Ricardo na Trevisan, adoção, professor. Na vara de infância, com processo. E logo depois eu conheci o Jair. E aí a gente topou a ideia, a gente embarcou nessa de ser pai de filhos adotados, filhos nossos. E aí, desde então, aí veio todo o processo da vara, né? O primeiro encontro ocorreu no abrigo onde as meninas moravam. De longe, a gente foi levado para uma sala, de longe a gente viu ela se aproximando. E no primeiro contato já pai, já chamaram a gente de pai, assim. Isso foi assim, que causou um espanto, assim, uma emoção, mas na verdade foi todo um processo. Eu digo que esse primeiro momento nem foi o tão principal, foram os próximos 2 meses que a gente faz a aproximação com as crianças, que foi mais o contato mais vivo mesmo, para ali começar a criar esses vínculos. As garotas seguiram para a casa dos pais adotivos, mas a fase de adaptação não foi nada fácil. Elas não têm sangue do nosso sangue, mas são alma da nossa alma, porque assim, eu vejo muito delas já nesse quase 2 anos com a gente aí, e é muita coisa nossa nelas, né? E a gente percebe isso. Hoje eu não me imagino mais sem as meninas, assim, uma coisa muito, né, muito forte, assim, né? Eu digo muito que eu acho que eu faço mais o papel da mãe, né? Mais acolhedor, tem um pouco mais de paciência. E o Ricardo Jair Domingos, aposentado. Uma figura mais paterna, assim, é o que briga mais, o que chama mais atenção. Então, tem essa coisa assim, né? Então, a gente tem essas 2 figuras, assim. Jair beija a testa de sua filha. 2 figuras que se completam na criação das filhas. Hoje eu tenho certeza que a gente está feliz com elas com a gente. Acho que assim, realmente é uma família, né? Muitos podem achar que não, mas é uma família. Eu não vejo outro momento, assim, quando eu estou distante, às vezes eu saio para viajar, para congresso, evento, etc. Eu sinto falta. Entrar no avião e não ter os 3 em volta, assim, eu falo, gente, eu estou num vazio, cadê o resto? Cadê? Eu fico procurando, né? Então, de fato, agora a vida é outra. A vida foi um desafio e esse desafio não tem volta. Agora é seguir para a vida, pelo futuro, né? O caminho que a gente vai trilhar pela frente é nós 4 juntos e desafios que a gente tem enfrentado nessa vida. A família está reunida, conversam. Eu acho uma atitude de uma generosidade muito grande. Eu acho que são pessoas que têm uma capacidade Lourdes de Bandeira, socióloga. tolerância, de generosidade, de dedicação, de delicadeza, sobretudo num país que nós temos tantas crianças sendo adotadas, não é? Então, eu acho uma atitude muito positiva. Mais ainda que pela socialização em que os homens ainda não estão, digamos assim, educados para também trabalharem com maternidade, quando os homens fazem isso, eu acho extremamente louvável. Considero que é uma atitude de grandeza.
Qualquer pessoa maior de 18 anos pode se candidatar a pai ou mãe, mesmo que seja solteira. Mas é preciso seguir um passo a passo. Primeiro, procure uma vara da infância para ficar por dentro da documentação, como cadastros e atestados físicos e de sanidade mental. Depois, a pessoa deve passar por uma entrevista preliminar. O curso para preparação psicossocial e jurídica vem em seguida. Na sequência, começa a espera pela criança a ser adotada. Quando o possível filho é encontrado, tem início o estágio de convivência com os pais. Passadas essas fases, o juiz pode determinar a adoção. Pais adotivos também são resguardados por lei pelo direito de licença maternidade ou paternidade. A licença paternidade hoje, ela tem... Paulo Veio, advogado. Ela é prevista, né, no nosso ordenamento jurídico, e ela tem um período de duração de 5 dias. Mas em alguns casos esse período pode ser estendido, pode ser prorrogado até 20 dias, ou seja, 5 mais 15. Existem algumas decisões, inclusive é importante citar, que garantem um período ainda mais estendido para a licença paternidade. A adoção, por exemplo, por casais homossexuais, né, homoafetivos, como a gente chama hoje na nova nomenclatura do direito das famílias, né, ele pode ser dado a um dos pais a mesma licença, o mesmo período de licença que seria dado à mãe. Homem caminha com a repórter Fernanda Tavares. O Flávio não vê a hora de conhecer o filho. Há quase 2 anos está na fila de espera para a adoção. Decidiu ser pai solteiro. No início eu ficava ansioso por esse Flávio Rezende, momento. jornalista. Mas hoje eu acho que as coisas acontecem no momento que tem que acontecer. E esse tempo também é importante para maturar. Claro que a gente quer, né, que aconteça o mais rápido possível, mas ao mesmo tempo a gente entende que tem que esperar o momento certo. Porque eu poderia também ser pai convencional, né? Eu poderia ter um filho e eu optei por isso porque eu entendo que tem tanta gente precisando de uma oportunidade, de um espaço de amor, e se eu posso ofertar isso, por que não? Enquanto o dia não chega, Flávio sonha e faz inúmeros planos e sabe que vai mudar para melhor a vida da criança que virá. Normalmente as crianças que estão em processo de adoção, elas normalmente passam por grandes sofrimentos, né? Então elas vêm com um repertório, com uma bagagem de muita dor, de abandono, de drogas, às vezes na família. Então são histórias, em geral, tristes, né? Eu acho que a gente tem o papel de ressignificar essas histórias, de tentar ressignificar. Imagens em sequência dos pais que apareceram ao longo do programa. O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Visite também a nossa página na internet, tvjustiça.jus.br. Quer enviar uma sugestão de reportagem? Então anote aí o e-mail, é reporterjustiça@stf.jus.br. Obrigada pela companhia, até a próxima e tchau. Créditos do programa. Direção, Tiago Oliveira. Produção, Marcela Luiza. Reportagem, Fernanda Munilaerte e Fernanda Tavares. Edição de texto, Fernanda Munilaerte. Cabelo e maquiagem, Kellen Matheus. Figurino, Thalita Oliveira. Cinegrafia, Lázaro Filho e Luiz Guilherme. Assistência técnica, Carlos Ferreira e Kleber Leite. Edição de pós-produção, André Eustáquio e Tiago Maia. Videografismo, Lucas Matias. Núcleo de programação, Rosa Wazem. Núcleo técnico, Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas, Soraya Fonseca. Supervisão, Coordenação de TV e Rádio. Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização, TV Justiça 2019. Audiodescrição, Visuáudio. Roteiro, Ana Luísa De Franco. Narração, Vinícius Souza.